nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a maneira como Deus nos fala. Se nós queremos andar com Deus, nós temos que compreender a maneira que esse Deus deseja falar conosco e escolhermos a melhor maneira, aquilo que melhor nos atende, né? Aqui nós lemos, o primeiro texto que vamos ler é 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3 até o versículo 6, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para nós outros, que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 6. Preste atenção no versículo 6. Nisso exultamos, ou seja, nessa salvação, nesse poder de Deus que nos preserva, nós exultamos nisso. Nós nos alegramos nisso, nós celebramos isso nos nossos cultos, no nosso dia a dia. Nisso exultamos, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejamos contristados por várias provações. Eu gosto desse texto da palavra de Deus, que ele diz assim: se necessário, sejamos contristados por várias provações. Ou seja, se necessário quer dizer que existem situações onde as provações não são necessárias. Existem circunstâncias que nós podemos ouvir a voz de Deus e escaparmos da circunstância, aprendermos aquilo que Deus quer ensinar sem passar pela provação. E essa condição nós chamamos de revelação. Então existem duas formas de você andar com Deus. Ou você andará com Deus pela revelação, através da revelação, ou através da provação. Porém, Deus não desistirá de você. Deus nunca desiste de ninguém. Existe um ditado muito comum no nosso meio, que Deus ele te traz ou pelo amor ou pela dor. Embora não haja esse versículo específico na Bíblia, o sentido é corretíssimo. E nós vamos ver isso agora ao ler esse texto da Bíblia no livro de Jó. Jó 33, a partir do versículo 14, assim diz: Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho, em visão de noite, quando cai profundo sono sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução para apartar o homem do seu mau desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então a gente vê aqui o primeiro modo através do qual Deus fala, através da revelação. Em sonho, diga comigo, em sonho. Digo, meu Deus, repita comigo em casa, por favor. O meu Deus me dá sonhos. O meu Deus me traz revelações. Me faz saber antes, né? Ou seja, Deus fala através do sonho, através das visões de noite, para apartar o homem da sua soberba, para livrar a sua alma de passar pela espada, de morrer. Muitas vezes a gente, fulano morreu, foi assassinado, mas será que se essa pessoa tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo não teria dito, não passe por esse caminho? Eu acredito que sim, embora o nosso receptor nem sempre é bom. Então acidentes sempre acontecerão, não por causa da falha de Deus em falar, mas é por causa da falha do ser humano em ouvir. Precisamos treinar o nosso espírito, treinar o nosso ouvido espiritual para ouvir a revelação, para entender o sonho, para entender a visão, para sentir aquela forte impressão no nosso espírito, que é uma maneira através da qual Deus fala. Às vezes o nosso coração queima, dói, e Deus está dizendo, não, não vá, não, não faça.
então, se obedecermos, colhemos o fruto da obediência. Então, essa é uma forma, a primeira e mais excelente forma, através da qual Deus fala, através da revelação. Diga comigo, revelação. Repita, sonho, visões, palavras proféticas. Deus fala. E a segunda forma, diz assim no versículo 19, também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma comida apetecível, a sua carne que se via agora desaparece, os seus ossos que se não viam agora se descobrem. A sua alma vai se chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Versículo 23 é maravilhoso, é fundamental, é crucial para alguém que está passando por provações. Se com ele, com ela, houver um anjo intercessor, anjo significa mensageiro de Deus. Se houver com ele um anjo, mensageiro intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o, para que não desça à cova. Achei resgate. A sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus que lhe será propício, e ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá, pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. E o versículo 29 diz o seguinte, eis que tudo isso é obra de Deus, 2 ou 3 vezes para com o homem, para reconduzir a sua alma da cova e o alumiar com a luz dos viventes. Então a gente viu aqui que Deus fala de uma maneira, através da revelação, e de outra maneira, através da provação. E quando vem a provação, existem milhares de anjos intercessores. Anjo significa mensageiro. Talvez não é um ser angelical, mas é o irmão da igreja, o pastor, o missionário que chega e fala para você, irmão, conserta a sua vida. E você, meu irmão, minha irmã, você quando vê alguém passando por tribulação e Deus mostra alguma coisa, ou te dá uma palavra para aquela pessoa, você é o anjo intercessor na vida daquela pessoa. Tem que falar. Mesmo que depois aquele irmão fique um pouquinho chateado com você, com o tempo, ele vai perceber que você falou por amor a ele. Você não tinha nada contra ele, né? Aliás, mesmo que não pareça, os melhores amigos são aqueles que nos falam aquilo que não queremos ouvir. Os falsos amigos são bajuladores por motivos interesseiros. Eles são desprovidos de verdade, porque não buscam o seu interesse, buscam o interesse próprio. Mas o verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade, mesmo que essa doa um pouquinho. Mas ele sabe que aquilo que ele fala vai causar uma mudança no coração do amigo para melhor. Eu prefiro os amigos verdadeiros do que os falsos. Quanto a você, o que você prefere?